A Alessa me propôs alguns temas, eu falei, olha, Alessa, deixa eu falar sobre estrangeiros, porque eu tive uma experiência em 2011 no Paraguai. Eu e a Renata Tavares de Bessa, que é defensora do Rio, nós dois tivemos no Paraguai em atendimento à população carcerária. Permanecemos lá por aproximadamente 20 dias e atendemos todos os presídios do Paraguai. E eu tive esse contato com o pessoal estrangeiro, o migrante que estava lá no Paraguai. Então, tive contato com presos da Argentina, do Chile, da Bolívia, do Brasil, muitos brasileiros lá, do Uruguai, da Colômbia, alguns presos da, da América Central, alguns africanos. Então, eu tive essa experiência e pude sentir a dificuldade que é para nós lidarmos com essa situação. A primeira questão que eu ia trazer para vocês, né, que quando falamos em estrangeiros, nós estamos pensando em migrantes, né? Esse pessoal que, se nós formos lá na antiguidade, e hoje nós vamos pensar que não existe mais uma diáspora no mundo atual, né? O mundo é globalizado e nós praticamente temos aí quase que uma plena ou total liberdade de ir de um país para o outro. Mas essas questões já foram problemas, inclusive, que culminaram em guerras mundiais. Essa questão da nacionalização nos países centrais europeus, isso foi um motivo para a criação de vários problemas que culminaram em uma grande guerra, né? Aqui o professor Zaffaroni ele faz um comentário bem interessante que nós não tivemos, né? Segundo os ensinamentos que eles nos traz, nós não tivemos aqui uma grande, duas guerras mundiais. Nós tivemos uma guerra imperialista onde os então colonizadores dos países que foram sendo descobertos, os espoliadores de nossa riqueza, esses que praticaram os mais graves massacres, as mais graves violações aos direitos humanos contra os nossos índios, a população negra na África, enfim, todos nós colonizados, um deles, o Hitler, resolveu aplicar essas práticas colonialistas no seu próprio território. E isso criou um ambiente totalmente desestruturado, né, na Belle Époque, final da Belle Époque, começo desse século, né? Então, nós vamos falar aqui, eu tenho um slide para passar, e eu queria ver aí com o pessoal se eu poderia colocar aqui para a gente poder acompanhar o raciocínio. Pode ser, gente? Posso compartilhar a tela com vocês? O senhor consegue compartilhar aí, doutor? Tá, ótimo. Já vou fazer isso aqui para a gente poder... Bom, enfim, vamos andando. Até que eu faça o compartilhamento aqui. Bom, no decorrer da exposição, a gente te traz alguns pontos que são mais relevantes. O que vem a ser migração, né? Esse fenômeno migratório. O senhor prefere que eu compartilhe aqui? Se você puder, porque eu estou com a dificuldade de logística aqui. Não, tudo bem. Então, só um minutinho que eu vou abrir ele aqui. Eu compartilho assim que abrir aqui, tá bem? Tá legal. Olha só, o que vem a ser essas migrações internacionais, né? Muitas pessoas pensam na palavra imigrante como sendo o gênero. Não, nós estamos falando de migrações, é um fenômeno que engloba tanto o imigrante como o emigrante, né? Essas migrações, esses movimentos de pessoas pelo mundo, eles são marcados por várias questões culturais, ideológicas, questões humanitárias, guerras, dificuldades e até questões religiosas e outras tantas que nós podemos ver. Mas as pessoas deixam os seus países de origem ou de sua residência habitual para virem a se fixar permanentemente ou temporariamente num outro país. Segundo os dados da organização que monitora a questão dos refugiados, né, e dos imigrantes no mundo vinculada à ONU, né, a gente tem aí um movimento cada vez mais crescente, exponencialmente crescente, de migrações no globo. Isso vai reverberar nas políticas públicas e no que eu vou falar mais adiante, na chamada crimigração e no nosso trabalho como defensores públicos para atender essas pessoas. Bom,
A ONU define a migração como a permanência de uma pessoa ou de um grupo de pessoas a um lugar diferente daquele que ela veio a inicialmente fixar sua residência. Então, nós temos aí a questão de que o conceito de migração é muito amplo. E vamos entrar num ponto na diferenciação da pessoa do imigrante da pessoa do imigrante, né? O imigrante, segundo a nossa lei de imigração, a Lei 13.445 de 2017, é a pessoa nacional de outro país, ou o apátrida, que trabalha ou reside e se estabelece temporária ou definitivamente no Brasil. Esse é o imigrante. O emigrante, ao revés, é o brasileiro que se estabelece temporária ou definitivamente no exterior. Esses são os conceitos que extraímos do artigo 1º dessa lei, que é a nossa lei de imigração, que é a Lei 13.445. O que ocorre, na verdade, é que no plano internacional, né, nós vamos indagar por que as pessoas migram, e essas questões dizem respeito às mais variadas violações de direitos humanos. Muitos de nós vamos pensar em imigrantes, vamos pensar nos haitianos, vamos pensar nos venezuelanos, que são esses movimentos mais recentes, né? Mas muitas pessoas também vão se lembrar agora do que vem acontecendo na Síria, dos imigrantes sírios que vieram para cá, muitos chineses que, na época do início do movimento da República Popular, do socialismo que foi implantado na China, também migraram de seu país, os afegãos que vieram para cá, os armênios, em meio ao genocídio que vinha sendo praticado pelo Império Turco Otomano lá no finalzinho do século XIX, início do século XX. E digo para vocês, dos mais variados fenômenos, das mais variadas violações aos direitos humanos, surgem fenômenos migratórios. Mas é só isso? Não, é mais do que isso. Nós tivemos no Brasil, no final do século XIX, um movimento no sentido de viabilizar um incremento da então mão de obra que havia em certa parte perdida, para a doação de terras em um tipo de um contrato com imigrantes, pessoas interessadas da Europa, do Japão, para virem aqui e se apossar de um determinado pedaço de terra e aqui fazer a sua América. Esse era o termo que eles usavam. Vamos fazer América, vamos ao Brasil e vamos fazer América. Realizar o sonho americano, vamos ter a nossa propriedade, vamos cultivar aquilo que a gente sabe aqui, que aprendemos com as nossas famílias, e muitos imigrantes vieram desses países centrais e vieram do Japão para cá, não num contexto de uma violação de direito humano, mas sim de tentar buscar algo que o sistema capitalista imposto não estava deixando que essas famílias conseguissem. Eu posso falar com uma certa particularidade porque sou neto de um italiano que era do sul da Itália e veio para cá, e veio nesse viés de aqui cultivar, de aqui tentar fazer a sua vida e dar alguma condição melhor que a que ele tinha naquele momento. E eu me lembro do meu avô dizendo que por mais que a Itália tenha sido unificada, quando ele veio para cá, isso antes da Primeira Guerra Mundial, o sul da Itália passou por uma crise e existe uma rivalidade enorme entre os italianos do norte e os do sul. Os do sul são vistos como mafiosos, como pessoas, cidadãos de segunda classe. Então ele veio para cá para tentar fugir disso, mas também para conseguir dar para a família dele uma vida um pouco melhor. Do meu lado materno, ao revés, eu sou neto de libaneses, que já vieram para cá fugidos das várias guerras religiosas que aconteciam naquela região. Então, o meu avô materno veio do Líbano para cá, ele era de Baalbek, que é no norte do Líbano, estava ali em confronto com a Síria, em meio ao confronto, ele vem para o Brasil e, na promessa de conseguir condições melhores aqui ele se estabelece definitivamente, e assim vem a minha história familiar. E o que isso tem a ver direto com o nosso tema, né? Porque isso é tão importante para mim. Porque eu tenho um avô que veio para cá por uma questão econômica,
e um outro lado que veio por uma questão de uma perseguição, de uma guerra, que tinha a ver com a religião. Mas essas pessoas que migram, né, elas têm as suas razões das mais variadas, né? E chegamos ao ponto de pensar no que vem a ser política migratória. Será que o Brasil adota uma política migratória? Qual é ou quais são as convenções internacionais que, de alguma forma, realizam a viabilização adequada dessas migrações? Será se nós adotamos isso? Só lembrando a vocês que nós tínhamos aqui, desde a década de 80, início dos anos 80, o Estatuto do Estrangeiro, que limitava e muito a situação do imigrante, que ele praticamente ele era condicionado a ser um cidadão de segunda classe. E por que eu sempre falo essa palavra cidadão de segunda classe? Eu não sei se vocês acompanham comigo, mas os movimentos nacionalistas europeus, eles sempre tiveram esse embasamento em se estabelecer uma condição de pária para os cidadãos europeus, aqueles que esteticamente, fisicamente, biologicamente eram adequados, brancos, de olhos mais claros, de cabelos lisos, e ao revés, aqueles que não tivessem essas qualidades seriam pessoas que se misturaram com raças que eles consideravam raças indignas de conviverem naquele território. Então, eles criaram esse conceito de cidadãos de segunda classe ou até mesmo de indivíduos, como foi a política nazista, né? Que diferenciou muito o cidadão alemão, o modelo, o cidadão ariano, o cidadão que fazia parte da comunidade do povo, de todos aqueles que não compactuavam biológica, ideológica ou até esteticamente com as ideias do nacionalsocialismo. Eram indivíduos, sequer eram cidadãos, sequer cidadãos de segunda classe. Mas nós estamos falando aqui de movimentos migratórios para chegar no ponto que eu quero falar, que vem a ser a crimigração. Olha só, no Brasil, os dados que eu tenho aqui no slide, eu não sei como é que eu posso passar. Como é que a gente pode chegar Vou aqui te na passar, eu vou te página? passar para você conseguir passar, aí o senhor vai aceitar aí, é Rodrigo Prado, né? Isso. Vai ter o aceitar para você. Para Aí mim. clica na tela que você vai conseguir passar o slide. Ah, Isso. beleza. Ótimo. Vamos lá. Olha só, eu chamo a atenção de vocês para aqui, ó. No Brasil, entre os anos 2006 a 2017, 51 mil pessoas foram inadmitidas nas fronteiras brasileiras, ou seja, né, nesse período, mais de 51 mil pessoas não conseguiram entrar no Brasil porque não obtiveram autorização para permanecer ou até ingressar no nosso território. Temos a Lei de Migração Brasileira, que é essa Lei 13.445, que é de 2017, que estabelece que a deportação é medida decorrente de procedimento administrativo que consiste na retirada compulsória de pessoa que se encontra em situação migratória irregular em território nacional. É a dicção do artigo 50. Eu estou falando isso para vocês só para vocês pensarem o seguinte comigo. Vejam vocês que há um caráter político na admissão ou não de pessoas aqui. Muito embora o Brasil, e aí nós vamos chegar lá, o Brasil seja signatário dos pactos de direitos humanos da ONU, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, que estabelecem essa proibição de devolução, existem políticas ainda nacionais que dão margem para o Brasil não receber o estrangeiro. E os motivos são os mais variados, inclusive, muitos desses motivos são contrários às disposições dos tratados, das convenções internacionais que nós fazemos parte. Bom, eu quero trazer para vocês aqui, vamos falar de xenofobia, né? O que vem a ser isso? Lembra que eu contei para vocês que na Itália, o norte
é completamente ele refuta o Sul, isso é xenofobia, é uma sensação de que não há uma certa identidade ideológica entre nacionais. Nós vemos isso aqui muito presente nas vésperas de eleição, ou quando acompanhamos o apurar das urnas, que existe uma mentalidade diferente entre os estados que fazem parte da região sul e sudeste dos estados do nordeste e do norte. É como se o Brasil tivesse povos distintos, né? E como se nós não fizéssemos, muitas pessoas pensam assim, lamentavelmente, nós não fizéssemos parte de uma única nação, né? De um único estado, como se houvessem pessoas que com algumas características que as condicionariam a serem aqueles cidadãos de segunda classe, lamentavelmente, principalmente agora com esse tipo de extrema-direita que estamos sendo avassaladoramente, assim, como eu posso dizer, para não dizer uma coisa muito pesada, né? Nós estamos sendo submetidos ou vivenciando as agruras de um regime de extrema-direita, para não falar outras coisas. Mas eu trouxe aqui, então, esse panorama geral do que vem a ser a imigração e sugerir para quem quiser, né, se dedicar, e aqui tem algumas questões interessantes. Na literatura, vale a pena vocês lerem a nossa Zélia Gattai, Anarquistas, graças a Deus, que é uma obra que ela trabalha a questão dos imigrantes aqui, o papel deles aqui, e como eles se comportaram diante das mais variadas políticas que o Brasil teve, né? Outra obra Entre os Muros da Escola, do François Begoudot, que ele trabalha as diferenças culturais entre imigrantes dentro das escolas, e filmes. Eu trouxe aqui para vocês um filme onde o Selton Mello protagoniza o brasileiro Jean Charles, que era de Minas Gerais, que foi imigrar, né, para o Reino Unido, e lá foi vítima de um atentado praticado pela polícia, um atentado preventivo e sem qualquer fundamentação, né? A aparência física do pobre do Jean Charles o fez ser confundido com um terrorista, e ele foi assassinado dentro de um vagão do metrô. Bom, 100% boliviano, é um filme que retrata a população boliviana pelo mundo, principalmente a questão das mulheres que saíam da Bolívia para tentar a vida, né, uma vida melhor, e Um Dia Sem Mexicanos, que isso é uma crítica que se faz sobre esse xenofobismo americano contra a população mexicana que vive nos Estados Unidos. Bom, nós aqui vamos voltar a falar de alguns movimentos migratórios, né, e aqui eu já falei no começo da nossa conversa que o Brasil, no final do século XIX, até 1929, recebeu 4 milhões de pessoas, né? Devido à expansão do café em Minas Gerais, em São Paulo, essa questão da viabilização da compra de terras, né, do empréstimo, era um contrato que o Estado fazia com o estrangeiro, ele chegava aqui, se comprometia a cultivar a terra e ia amortizando uma dívida na medida em que ele fosse prosperando e ficava com o direito de ter a propriedade da terra, né? O Brasil recebeu muitos imigrantes por conta desse movimento do café e também em razão das guerras mundiais, da Guerra Mundial, né? Até que começaram a aportar aqui outros tipos de imigrantes, em razão de outras questões. Tivemos as imigrações vindas do Japão, também nesse movimento do café. Tivemos migrações vindas de países um pouco mais próximos da Ásia, ali na Euroásia, que vieram para cá, isso já na década de 40, e tudo aqui buscando uma melhor qualidade de vida que aquela encontrada no seu país originário. Recentemente, nós vamos lembrar das migrações decorrentes de catástrofes. Tivemos a questão do terremoto do Haiti,
onde muitos haitianos vieram para cá. Nós tivemos recentemente a questão do problema econômico vivido na Venezuela, muitos venezuelanos vieram para cá, e agora, vocês estão acompanhando, nós estamos vivendo uma questão de poder vir a receber imigrantes do Afeganistão e do Haiti, em razão dessa nova catástrofe ocorrida nesse país da América Central. Bom, como eu falei para vocês, a legislação sobre o estrangeiro era a Lei 6.815, uma legislação de 80, era o Estatuto do Estrangeiro. Ele fazia uma distinção entre o brasileiro e o estrangeiro. Isso é contrário à Constituição. A nossa Constituição Federal, 8 anos depois, aportou e não recepcionou, evidentemente, essa distinção. E nós passamos a ter, em 2017, a nossa lei de imigração, que é essa que eu falei para vocês, a Lei 13.445. Nós temos aqui conceitos de imigrante, residente fronteiriço, visitante, apátrida. Vamos ter aqui no artigo 77 da lei as políticas públicas inclusivas e viabilizadoras de uma melhor convivência com as diversidades culturais dessas pessoas. E vamos falar aí de direitos humanos, né? O Brasil, como vocês sabem, é um dos países signatários de vários tratados internacionais e vários protocolos a estes tratados referentes à imigração e o reconhecimento dos direitos desses imigrantes. Então, o que nos preocupa são fluxos migratórios que podem ser decorrentes de catástrofes, de perseguições religiosas e guerras, como também tráfico de pessoas. E aí nós vamos encontrar uma situação criminosa que é trabalhada nessa questão do tráfico de pessoas. A definição de tráfico de pessoas, né, encontrada em um protocolo adicional da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado, visa a prevenção, a repressão e a punição do tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças, e o Brasil promulgou esse protocolo por meio do Decreto 5.017 de 2014, onde no artigo 3º, como eu trouxe para vocês, a expressão tráfico de pessoas significa o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas recorrendo à ameaça ou uso da força ou outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou entrega ou aceitação de pagamento ou benefícios para obter consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre outra para fins de exploração. E essa exploração pode ser de qualquer sentido, mas quando falamos em tráfico de pessoas, pensamos principalmente na exploração da mão de obra de trabalho e na exploração sexual. Então, nós temos uma política bem dura nisso. O nosso Código Penal, inclusive, tem capítulos específicos tratando da criminalização disso, né? E vamos entrar também no estudo da questão do refugiado, né? Aqui temos um Estatuto do Refugiado no Brasil. Ixi, passou um pouco adiante. Tem como voltar 2 slides? Deixa eu ver se eu consigo aqui. A questão do refugiado no Brasil, né? A Lei 9.474 estabelece no artigo 1º que será reconhecido como refugiado, essa é uma condição, todo indivíduo que, devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país. Então, o refugiado é uma pessoa que foge de seu país por algum temor, por alguma represália, ou se sente perseguido. E o Brasil, como vocês sabem, como signatário de vários protocolos e de convenções internacionais de proteção à condição de refugiado,
é um dos países que dá guarida e protege essas pessoas, proibindo, inclusive, a devolução indevida do refugiado que se sente perseguido ao país perseguidor. Então, vamos adiante aqui. No ano de 2018, pessoal, 80.057 pessoas solicitaram refúgio no Brasil. Então, estamos falando aí de um período muito próximo ao início da pandemia de Covid. Em 2018, até o final desse ano, 80.000 pessoas pediram refúgio no Brasil. Dentre essas pessoas, 61.000 eram venezuelanas, 7.000 haitianas, 2.000, quase 3.000 pessoas vindas de Cuba e quase 1.500 da China. Os estados que mais receberam as solicitações de refúgio foram os estados de Roraima, Amazonas e o estado de São Paulo. O estado de Roraima, logicamente, foi o primeiro a receber os refugiados vindos aí da Venezuela e do Caribe. Mas o estado de São Paulo também recebeu, talvez pela facilidade de acesso aos aeroportos brasileiros. Nesse mesmo ano de 2018, 777 pessoas foram reconhecidas como refugiadas no Brasil. Então, vejam bem, aportaram aqui 80.000 pessoas nesse ano, e dessas 80.000 pessoas, só 777 foram recebidas na condição de refugiado. Isso demonstra um certo disparate na política de recebimento, talvez pelos entraves administrativos. E talvez nem nesses 777 sejam computadas as pessoas que chegaram no ano, sejam pedidos que foram feitos em anos anteriores e que estavam por ser julgados pelo Ministério das Relações Exteriores e Ministério da Justiça, que juntos fazem essa recepção, tá? A faixa etária, o perfil dos nossos refugiados, os que vêm para cá, são de 38% entre adultos de 18 a 29 anos, 41,99% de 30 a 59 anos e 66% das pessoas, no total, são do sexo masculino. Que eu trago para vocês, né, alguns dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, sobre as atividades profissionais que foram empreendidas por esses refugiados aqui no Brasil. Então, vejam vocês que 57% dessas pessoas estão trabalhando, né? 19,5% procurando trabalho, 5,7% dos pesquisados são desocupados, 8,62% estão estudando, 5,3% estão ocupados com afazeres domésticos, 0,6% são aposentados e pensionistas, e outras condições, 2,78%. O que eu quero aqui dizer para vocês é que há um procedimento para análise da condição de refugiado. Esse procedimento ele é apresentado perante o CONARE, né? É um Comitê Nacional para análise desses pedidos. Os pedidos são apresentados junto à Delegacia de Polícia Federal, que fará uma análise dos motivos e submeterá a decisão de se admitir ou não determinada pessoa na condição de refugiado através desse comitê, que é o Comitê Nacional para a política dos refugiados. Bom, o Brasil sempre geriu mal, né, essa política migratória. Talvez no começo dos tempos ele tenha se preocupado muito com a colonização, tal qual ocorreu na Argentina. Eu queria até trazer essa informação para vocês. Nós tentamos fazer aqui algo muito feio, que foi o branqueamento da nossa raça, né? Aliás, esse termo raça já induz um certo despropósito, uma certa discriminação. Nós somos humanos, mas houve uma tentativa de tentar branquear
as pessoas que viviam aqui no Brasil. E essa tentativa se deu com esse incentivo de que, olha, nós abolimos a escravatura, a escravidão acabou no país, o Brasil foi o último país das Américas e, salvo engano, até do mundo, a abolir a escravidão. Nós não vamos realizar nenhuma política de assimilação adequada dessa população, dessa massa significativa de pessoas que eram escravizadas para ocupar um lugar no cenário produtivo, na sociedade brasileira. Nós vamos tentar deixá-los de lado. E qual a política que nós vamos tomar? Nós vamos tentar chamar para o nosso país imigrantes da Europa, imigrantes japoneses, imigrantes dos países centrais europeus, na propaganda e na promessa de que aqui eles vão poder fazer fartura, que eles vão poder ter terra, eles vão poder ser proprietário e vão poder seguir com suas vidas aqui. Daí vem essa onda migratória da Europa e do Japão e de outros países para o Brasil. Não há aí quem negue essa tentativa de branqueamento da raça. Eu queria até compartilhar aqui com vocês, vamos ver se eu consigo. Eu sempre gosto desse quadro que retrata o que aconteceu no Brasil. Chama a Devoção de Cã. Né? É um quadro. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. A Redenção de Cã. É uma tela. Se eu consigo. Eu quero que a gente analise essa tela juntos. Vamos ver se eu consigo abrir essa imagem aqui. Qualquer coisa, doutor, manda no chat aqui que eu pego e compartilho da minha máquina aqui também, se for o caso. Vamos ver se eu consigo aqui. Tá. Vamos ver se eu consigo. Bom, eu posso passar aqui no chat, então? Pode, manda aí que eu baixo aqui e compartilho ela aqui. Ótimo. Deixa eu colocar aqui. Não tem muita intimidade com o Teams, não. Vocês me desculpem, me perdoem, pessoal. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui. Eu não estou sabendo inserir a mensagem, inserir a figura. Entendi. No seu Teams aparece uma setinha para cima. Ah, sim. Então, aperta nessa setinha para cima, ele vai abrir como se fosse umas opções. Aí vai ter a janela, né? Aí você vai selecionar a sua figura que está aberta, ou o que você quer compartilhar aí. Deixa eu ver se eu encontro essa setinha para cima aqui. Ela vai estar lá perto do microfone, da câmera, lá na barra de cima, se você estiver no aplicativo. Tá, na minha tela. Tá bom. Isso aqui. Me perdoem, vamos ver. Não, sem problema. Agora eu acho que eu consegui. Vamos ver se eu consigo. Beleza. Acho que você vai ter que fazer isso por mim. Vou Não, passar. sem problema. Vê se você consegue. Eu te passo o link da. É. Me desculpem, vamos lá. Beleza? Espera aí, então. Eu quero esse quadro na tela para a gente interpretar ele junto. Me desculpa aí, pessoal. Não, sem problema. Sou muito atrasado nessas questões.
Já estou abrindo aqui já. Ótimo. O que eu quero falar desse quadro, A Redenção de Cã, né? A Redenção de Cã é um quadro que ele foi pintado e retratava, em 1895, retratando um cenário que estava se passando aqui no Brasil. Ele foi pintado pelo pintor Modesto Brocos e ele suscita muitas polêmicas, mas é um retrato que eu queria explicar para vocês. Observem essa figura. Olha só, nós temos uma mulher negra, né, com as mãos saudando algum deus, alguma crença dela, ou dando graças a Deus, né? Embaixo de o que me parece uma folhagem bem típica dos trópicos. No meio, nós temos uma mulher, que é mulata, apontando para essa mulher negra, né? Essa mulher mulata está com uma criança branca no colo e apontando, né, para a mãe, provavelmente a negra é a mãe dela, e dizendo assim, passando a mensagem: olha, meu filho, essa é a sua avó. E logo atrás dela, né, vejam aonde estão a mulher negra, onde está a mulher mulata. A mulher mulata está com os pés entre pedras e terra. A mulher negra está com os pés na terra. Ao revés, nós temos o que seria o pai dessa criança, com um homem com estereótipo, o que parece ser europeu, sentado na porta, né, da casa, encostado no batente de uma porta ali da casa, com os pés calçados e com os pés sob pedra. Então vejam vocês como que nós podemos visualizar o que foi essa política migratória de tentativa de branqueamento da raça. Esse quadro retrata o que foi a tentativa do Brasil, isso também ocorreu na Argentina, isso ocorreu no Uruguai, isso ocorreu no Chile, de tentativa de branqueamento, de europeização da nossa população. Bom, eu queria agradecer aí o pessoal da informática que está me ajudando. Vamos seguir nos slides. Eu quero falar para vocês agora, então, já que falamos dessa tentativa de branqueamento, desse tipo de política, eu quero falar para vocês sobre crimigração. O que vem a ser esse fenômeno? Bom, com essa política migratória, com a aceitação, com o recebimento de vários imigrantes vindos dos mais variados países do mundo, pelas mais diversas situações, pelos mais diversos motivos, começaram-se a estudar fenômenos que estavam sendo recorrentes quanto à criminalização do comportamento dessas pessoas. Os imigrantes vêm para cá com seus valores culturais, com suas questões pessoais, muitos deles desconhecendo por completo a nossa cultura e os nossos valores como são, e as nossas leis, principalmente a lei penal, o nosso sistema punitivo. E se esquecem que, por mais que é vendido lá fora, no cinema, que o Brasil é um país de liberdade, é um país onde todo mundo é alegre pelo carnaval, se esquecem que nós temos uma política criminal muito míope e focada a uma população que, lamentavelmente, tem cor, tem descendência africana, tem origem de morada, ou o que eu quero dizer, vem da periferia, vem da favela, vem do quilombo lá na Argentina, vem dos lugares periféricos. Esse é o foco de atuação dos agentes que exercem o poder punitivo do Estado. Daí, esses imigrantes encontram, nesse cenário, as dificuldades de interação e de assimilação dos valores culturais e não compreendem por quê, por serem muitos deles recebidos nesse país,
acabam nas garras do exercício desenfreado do poder punitivo do Estado. Daí, nós começamos a estudar um fenômeno chamado crimigração. A criminalização exagerada, estereotipada dos imigrantes que aqui aportaram. É como se não há uma política adequada de alocação dessas pessoas que aportam no nosso país, que são recebidas aqui, que vêm para cá na condição de refugiados. Não há uma política adequada para a alocação dessas pessoas num trabalho, não há uma política adequada para viabilizar condições sociais para dignamente conviver na nossa sociedade, e essas pessoas passam, seja pelo estereótipo, pela cor da pele, pela origem, pela linguagem, né? Aqui no interior, eu moro aqui numa cidadezinha pequena, né, no interior, que chama Campanha. Então, aqui em Campanha, tem um senhor, que é um italiano, e que montou uma cantina aqui, né? E durante a pandemia, ele foi rotineiramente visitado pelas autoridades sanitárias, porque eles queriam verificar se ele estava cumprindo com o regulamento. A polícia muitas vezes chegava e dizia, olha, o argentino ali do restaurante, quer dizer, o cara é da Itália, veio para cá, ele veio para cá tentar a vida, fugir do frio, ele me disse que tinha problema respiratório, mas ele disse, olha, eu recebo o dobro das visitas que os outros comerciantes daqui recebem. E ainda sou chamado de argentino. Então o cara ficou, né, pé da vida. Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês é que há uma preocupação dos agentes que exercem esse poder punitivo de uma forma desenfreada, de uma forma descabida, em também incluir entre os já estereotipados a figura do imigrante. Então, o imigrante, principalmente se ele for negro, ele é enquadrado numa situação de perseguição quase que desenfreada, é como se ele fosse o foco de atuação do poder punitivo do Estado. Ele ingressa no país numa situação de vulnerabilidade, não é aqui adequadamente alocado, ele é engolido pelo sistema, sequer assimilado, e passa a encontrar aqui todas as vicissitudes, todas as dificuldades que talvez fossem as dificuldades que ele fugiu, que deram a ele o impulso do seu país migrar. A situação dos haitianos é muito parecida com isso que eu falei para vocês, porque a maioria que vem para cá é negro, é preto, né? Adequadamente falando, nos termos aí, é preto, vem para cá, não fala o idioma português, eles adotam a língua francesa ou o crioulo, que é a língua nativa deles, e encontram aqui uma dificuldade enorme. Eu tive um contato com alguns haitianos que cumpriram pena na penitenciária de Três Corações, e eu encontrei lá uma certa dificuldade em até me comunicar com eles. A dificuldade era por quê? Porque eles não falavam português adequadamente, eles ali tentavam se comunicar e, na maioria das vezes, eles exigiam que alguém fosse ali com eles falar na língua nativa, que é o francês. Então, nós encontramos muita dificuldade em atender essas pessoas. E isso tem sido recorrente. Você que moram em Belo Horizonte, que moram nas grandes cidades aqui do estado, já devem ter se deparado com, e já devem ter se atentado, que há um número maior de pessoas falando línguas diferentes nas ruas. O Brasil tem recebido muitos imigrantes. E como que nós, defensores públicos, vamos lidar com isso, com esse fenômeno de crimigração, com essa estigmatização dessas pessoas, seja pela origem deles, somadas à cor da pele, somadas à melanina, né? É uma questão lastimável nós condicionarmos os seres humanos em seres dignos de uma classe e de uma segunda classe com base na quantidade de melanina que essa pessoa tem. O que denota até
algo assim estranho, me soa estranho, que para mim quem tem mais melanina tem mais resistência. Então, a interpretação até deveria ser contrária, mas não. O padrão europeu que foi imposto pelos nossos colonizadores é de considerarmos que essas pessoas que têm uma quantidade de melanina diferente não seja recebido como dignos das mesmas condições dos cidadãos padrão europeu. É muito estranho essa questão do lugar de fala. Eu antes de vir falar para vocês aqui, eu converso muito com a minha esposa, né, sobre as coisas e tal, e ela me disse, Rodrigo, você vai falar sobre migração, você vai falar sobre negro, você vai falar sobre crimigração, mas você é branco. E aí, né, você não sente o que essas pessoas sentem. Mas eu formulei o seguinte pensamento, durante todos esses anos em trabalho na defensoria, atuando em penitenciárias, atuando até fora do país, em missões, né, nesses intercâmbios que eu tive a oportunidade de fazer pela defensoria, eu tive contato com muitas pessoas, e o que eu posso te dizer? Eu me conduí com os sentimentos delas. Eu não sei o que essas pessoas sentem, mas eu ouvi muito de suas queixas. Então, embora aqui não seja o lugar adequado de fala para mim, mas eu tenho condição de trazer para vocês o que eu senti de dor. E o afeto, que é inerente a nós, que somos defensores públicos, a nossa missão praticamente é levar afeto a quem não tem, a quem está, assim, deixado a sua própria sorte. Nós nos conduímos com essa questão. Eu costumo dizer que o defensor público ele tem uma sensibilidade bem diferenciada. E essa sensibilidade é o que vai equilibrar a balança da justiça no final das contas. Então, nós damos voz a essas pessoas que foram, por todas as questões que nós falamos aqui, melanina, cultura, colonização, massacre, perseguição, vitimadas. Nós podemos dizer. Então, eu peço até desculpas a todos por não estar no meu lugar de fala, mas eu quis falar a experiência que eu tive. E o que eu posso trazer para vocês, será se temos como voltar para o slide? É sobre essa questão de como o poder punitivo vem atuando com as pessoas. Quando eu falo em crimigração, né? Deixa eu ver se eu consigo passar. Não consegui passar. Opa. Vamos falar assim, produção, me ajuda aí. Como é que eu passo o slide? A tela desapareceu. Eu queria passar uma imagem para vocês que retrata muito a questão da criminalização do imigrante no país. Olha só. Quando nós pensamos em crimigração, nós temos que falar na tese do professor Maurício Dieter. O professor Maurício Dieter é um reconhecido criminólogo brasileiro, ele é professor da USP, e ele trabalhou na sua tese de doutorado o que veio a ser chamado de política criminal atuarial. Ele desenvolveu uma pesquisa voltada ao seguinte: o professor Maurício Dieter identificou no exercício do poder punitivo do Estado brasileiro quais são os elementos chaves que fazem com que o exercício do poder punitivo no Estado brasileiro se dê de forma míope. Quais são os elementos que fazem com que os agentes responsáveis por esse exercício do poder punitivo selecionem as pessoas que eles selecionam? A matriz do entendimento é fundada no positivismo criminológico? Pode ser. É fundada na questão do spenciarismo ou spencerismo social? Também pode ser. No darwinismo social, né, equivocadamente chamado de darwinismo, que quem criou esse mito de diferenciação da raça foi esse engenheiro de estrada de ferro, Herbert Spencer.
que desenvolveu, trouxe as ideias do Charles Darwin para dar seguimento a uma política discriminatória entre pessoas, né? E acompanhado do Arthur de Gobineau, que era um conde francês, que por suas ideias foi banido da França, mas para servir a República Francesa aqui no Brasil, como embaixador ou visconde na cidade de Salvador. Então, essas pessoas que criaram esse mito das raças, né, elas foram a base do desenvolvimento da pesquisa do professor Maurício Dieter? Talvez sim. Tanto o positivismo criminológico quanto a questão racial, podemos pensar até num viés de busca do que veio a ser a biopolítica do Foucault, a necropolítica do Achille Mbembe, mas eu digo para vocês, o professor Maurício Dieter delineou quais são os elementos que fazem com que os agentes detentores do exercício do poder punitivo do Estado cheguem nas pessoas que eles selecionam. O que os leva a chegar a selecionar as pessoas selecionadas. Isso é chamado de política criminal atuarial. E dentro dessa política criminal atuarial, nós passamos a encontrar elementos como migração, a imigração, diferença cultural, a questão relacionada à língua, a dificuldade de comunicação com a pessoa. Muitas pessoas eram abordadas nas capitais e, por não falarem adequadamente português, eram simplesmente colocadas no carro de polícia e levadas para a delegacia. Então, se tornavam suspeitas pelo simples fato de não poderem se comunicar com esses agentes. Então, vejam vocês o despreparo do Estado brasileiro para lidar com essa situação. As pessoas, além das questões que nós já conhecemos, melanina e tudo mais, também eram selecionadas pela dificuldade de estabelecer uma comunicação com os agentes do exercício do poder punitivo. Bom, vemos que não há um acolhimento, há uma crimigração. O estabelecimento de uma política criminal atuarial que também engloba as pessoas que, pela sua origem, a sua chegada, pela sua distinção de nacional, passa a se tornar suspeito, passa a ser um alvo fácil desse exercício desenfreado do poder punitivo do Estado, lamentavelmente. E quando eu falo em crimigração, eu falo que as leis de imigração, elas não andaram na mesma mão que os direitos humanos. Aqui no Brasil, lamentavelmente, as leis de imigração, essa lei de imigração, ela tem sido assimilada de acordo com o Código Penal. Então, o imigrante, ele não passa a ser visto como uma pessoa que precisa ser acolhida. Ele passa a ser visto como uma pessoa estigmatizada e presa fácil a esse exercício do poder punitivo. Então, as técnicas mais variadas de investigação, os tipos de controle social, formal ou informal do delito, tendem a deixar essas pessoas mais visíveis aos agentes do poder punitivo. São presas fáceis a esse fenômeno de macro-encarceramento. Bom, lamentavelmente, nós vamos passar a deparar com um número maior de haitianos presos, venezuelanos presos, argentinos presos, bolivianos presos, sírios presos, afegãos e por aí afora. E como que nós, defensores públicos, vamos fazer isso? Essa é a proposta, né, da minha fala hoje. Qual é a nossa atribuição? Nunca é demais lembrar que nós precisamos, sobretudo, cumprir com os direitos humanos. Nós, na Constituição da República, somos a única instituição que foi consagrada com o vetor de promover os direitos humanos. Se vocês procurarem toda a Constituição da República, nenhuma outra instituição foi consagrada com esse vetor, com essa missão de proteção
dos direitos humanos. E quando se fala em proteção, se fala em viabilização, se fala em defesa dos direitos humanos. Então, quando nós nos depararmos com pessoas que foram criminalizadas por sua condição peculiar de imigrante, nós temos que olhar para essas pessoas não só levando em consideração as questões que nós já sabemos, que há uma tendência à criminalização das pessoas que são pardas, que são pretas, ou seja, que têm mais melanina que o padrão europeu, as pessoas que são moradoras da periferia, as pessoas que são rotineiramente objeto de persecução do exercício desenfreado desse poder punitivo. Nós vamos ter que ir além, nós vamos ter que olhar para essas pessoas e saber que essas pessoas, além disso tudo, ainda têm uma questão xenofóbica. Uma questão xenofóbica por quê? Porque os agentes que são os agentes do Estado, que de alguma forma exercem poder punitivo, veem os imigrantes como uma ameaça. São pessoas que aqui ingressaram e que aqui não vão encontrar o tal suporte que pensaram que encontrariam. Então, lamentavelmente, vocês, meus colegas, e todos vocês, estagiários, vocês vão se deparar com situações assim, em que, além de pobre, além de ser portador de mais melanina que o normal, essa pessoa também vem de uma cultura completamente diferente da nossa. E nós precisamos ter mais sensibilidade para lidar com isso. Quais seriam os mecanismos que viabilizariam essa sensibilidade? Inicialmente, nós vamos ter que estabelecer um tipo de comunicação que respeite a cultura dessas pessoas, que tente, de alguma forma, trazer na linguagem que eles assimilam, que eles entendem, as informações fundamentais sobre os direitos que essas pessoas têm. Nunca é demais lembrar que no pensamento dessas pessoas, eles não conhecem sequer os direitos constitucionais que os guarnecem aqui. Para eles, a condição de refugiado, de imigrante, de apátrida, que seja, não lhes daria condição alguma para serem senhores de direitos aqui no Brasil. Veem o Brasil como um lugar onde poderiam ser felizes, onde encontrariam ou fariam aqui uma vida melhor. Mas, na verdade, vão encontrar muitas dificuldades pela sua condição, pela sua cor da pele, pela melanina e tudo mais que eu já venho falando. Como que nós vamos encarar essa situação? Tentar criar mecanismos de interlocução, de facilitação da interlocução, que facilite a comunicação e que, sobretudo, deixe esclarecido ao refugiado, ao imigrante, aquele que foi objeto da persecução desenfreada do exercício desse poder punitivo, de quais são os direitos que são a ele garantidos e qual é o papel que nós vamos desempenhar na defesa e na concretização desses direitos. Essa questão é muito importante porque, crescentemente, segundo dados do DEPEN, o número de imigrantes, refugiados, apátridas que estão presos cresceu nos últimos 10 anos exponencialmente em 400%. Então, desde a década passada até a presente data, nós tivemos um crescimento exponencial. E muitos vão perguntar o seguinte: olha, a Defensoria Pública, ela vai atender essas pessoas? Vai, mas como? Nós não temos como criar mecanismos para interlocução com um imigrante que não fala a nossa língua, ou que tem uma língua muito diferente e não fala outras línguas que poderiam servir de canais para o estabelecimento de uma comunicação consciente e adequada. O que nós podemos fazer? Nós vamos ter
que criar mecanismos para viabilizar a conscientização dos direitos e estabelecer uma comunicação que gere confiança nessa pessoa e que essa pessoa saiba que esse agente público que irá atendê-la é um agente público que estará ali na defesa de seus direitos. Muitos desses imigrantes, imigrantes sírios, imigrantes afegãos, imigrantes chineses, sequer conhecem o que vem a ser a figura de um defensor público. Se vocês buscarem essas informações, esses estados não conhecem a figura de um defensor público, conhecem a figura de um advogado, mas não conhecem o papel que nós desempenhamos, que paralelamente ao exercício da advocacia privada, nós nos transformamos, nós nos convertemos, principalmente após as emendas constitucionais, a emenda 45 e a emenda 80, em agentes promotores dos direitos humanos, da defesa dos direitos humanos. Então, a condição de viabilizadores do acesso à justiça e de defensores e promotores dos direitos humanos. Essa é a conscientização que esses indivíduos precisam receber de nós, agentes políticos, imbuídos dessa defesa dos direitos humanos. Bom, o que eu quero passar para vocês aqui, um pouco mais adiante, a lei de execução penal, né, alguns dispositivos da LEP são fundamentais para serem esclarecidos. Qual é a proposta que eu traria para todos nós, né? Não custa nós, agentes da execução, aqueles que lidam de alguma forma com a execução ou com o processo criminal, em que há preso provisório, em que há preso que está aí preventivamente detido, a tradução desses dispositivos para a língua francesa, para o árabe, para o inglês, e que isso fosse entregue para esse indivíduo, para que ele possa saber quais são os direitos que ele tem e qual é o nosso papel. E aí eu trago para vocês, além da LEP, é necessário que a gente traga alguns dispositivos da própria Constituição, né? Por exemplo, é muito importante nós conscientizarmos esses indivíduos, essas pessoas que foram aqui tratadas como objeto indevido, né? Como objeto de perseguição desse desenfreado poder punitivo exercido pelo Estado, que foram aqui estigmatizadas e estão encarceradas, de que existe um procedimento que, na lei de execução penal, que considera determinados comportamentos como sendo faltas. E por que isso é necessário? Porque a cultura dessas pessoas é diferente da nossa. Nós não temos a garantia que do mesmo conhecimento do trato educado, da mesma forma de se comunicar, da mesma forma que nós, nacionais, nós brasileiros, temos a noção de educação e respeito, seja a mesma que eles cultuam em seus países. Então, é muito importante conscientizar quais são os comportamentos que vão ou podem ser considerados faltas no sistema de cumprimento de pena. E isso é importante, por isso que, mais uma vez, eu enfatizo, seria uma proposta aí a tradução desses dispositivos, é claro que eu trouxe alguns a título exemplificativo, para que essas pessoas possam compreender quais são as regras do nosso sistema prisional. Então, nunca é demais lembrar a eles a necessidade de que o papel do defensor seja a ele esclarecido, qual é a nossa função dentro do sistema prisional, diferente da função de um advogado. Nós não somos nem advogados, nem somos promotores, nós somos defensores públicos, nós temos uma outra conformação, nós temos uma outra missão, e que é diferente aquela que eles podem conhecer. Bom, falando aí em direito internacional dos direitos humanos, em soberania do Estado, conteúdo da liberdade de circulação, né? Nunca é demais lembrar que existe todo um conteúdo de instrumentos internacionais
que protegem os direitos dessas pessoas refugiadas, dessas pessoas imigrantes, apátridas que aqui estão e foram objeto de seleção pelo poder punitivo. Muitos de nós podemos pensar assim, que seriam apenas aqueles pactos de praxe, os fundamentais do estabelecimento dos direitos humanos. Não, é muito mais que isso. Muito além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, nós vamos encontrar convenções importantíssimas que garantem a essa população, a essa mazela, direitos, como as convenções número 49, 97 e 143 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, a Declaração sobre os Direitos Humanos dos Indivíduos que não são nacionais dos países em que vivem, a Convenção Internacional sobre a Proteção de Direitos de todos os trabalhadores migrantes e de seus familiares. Então, vejam a abrangência desses documentos, dessas convenções, vão além da pessoa do imigrante, garantem também direitos aos seus familiares, que estão com ele aqui ou estão em seu país. Essa é a grande pegada. Nós precisamos nos inteirar desses documentos, né? Inclusive, as recomendações, há uma recomendação geral de número 30 do Comitê para a Eliminação da Discriminação Social da ONU, e podemos pensar também que o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que está em vigor desde 1976, ele possa ser considerado o principal documento, mas não é só ele que guarnece direitos a essas pessoas. Nós temos uma ampla, um arcabouço de documentos internacionais que o Brasil ratificou e que, de alguma forma, são importantes para a proteção desses direitos. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas disposições, como, por exemplo, né, o artigo 12 do pacto, que assegura a todos, em situação regular, a liberdade de circulação no interior do território em que está, e o direito de se retirar de qualquer território, independentemente de sua condição migratória, a garantia de não ser expulso de forma arbitrária, aquela questão do non-refoulement. E se foi, então, admitido aqui no Brasil como refugiado, há uma proibição expressa que o Brasil referenda e é um princípio dos direitos humanos, né? Bom, pessoal, aqui existem alguns dispositivos que são importantes, tanto da Declaração Universal dos Direitos do Homem, como do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, e como dessa Convenção sobre os direitos dos refugiados e das pessoas em situação de migração e seus familiares. Bom, falado disso, né, aqui eu trouxe um apanhado de tudo que eu falei sobre a abolição da escravatura, e todos os problemas que o Brasil criou com suas políticas discriminatórias e baseadas nesse sistema, né? Eu abro a vocês para qualquer tipo de indagação, sugestão, e que considerem tudo o que eu falei apenas um mundo de ideias, que pode ser construído, reconstruído e até desconstruído com a colaboração de vocês, meus colegas. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui na escola. É um tema que sempre me apeteceu estudar e aprofundar, e digo que nós vamos nos deparar com isso uma hora ou outra, e para isso nós precisamos estar, de alguma forma, preparados. Eu vou, a título aqui exemplificativo, e para terminar tudo que eu falei, eu tive uma audiência numa comarca que eu atuei como defensor criminal, em que a vítima era um cidadão coreano que veio aqui para o Brasil fazer a sua vida. Ele tinha um comércio, esses comércios de produtos chineses, né, mais baratos, mais acessíveis, e ele foi vítima de um furto. E na condição de vítima, nós não conseguimos, o Ministério Público não conseguiu um intérprete para ele. O juiz, mesmo não havendo intérprete na língua dele,
que pudesse esclarecer o que ele estava dizendo. Esse cidadão não falava português, não falava inglês, ele tentou se comunicar, e é engraçado que o depoimento dele, na qualidade de vítima, foi colhido praticamente de uma forma induzida. O juiz fez o seguinte sinal, ó, aquele fulano ali, ó, apontou para o réu, te roubou? E o indivíduo olhou para o cara, olhou para o juiz, fez assim. Bom, eu estou satisfeito. A defesa tem alguma pergunta? Bom, como que eu vou extrair detalhes de um furto, de algum, como que eu vou desconstruir as qualificadoras? Como é que eu vou desconstruir a narrativa se eu não tenho um intérprete? É bem complicado. Eu pedi para que o juiz suspendesse a audiência e encontrasse um intérprete, porque haviam detalhes que a vítima poderia elucidar e que eram indispensáveis e indissociáveis da defesa do meu cliente. Mas vejam vocês como tudo isso gira nesse mundo globalizado, nessas questões que estamos falando, que eu me deparei e vocês podem se deparar no exercício aí do seu mundo, da sua profissão. Bom, era isso, acho que falei demais, mais de 1 hora falando, e estou aberto aí a conversar com vocês, ouvir vocês, e se houver alguma pergunta, estou à disposição. Obrigado. Doutor Rodrigo, Pois não. eu não vejo perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta para o doutor Rodrigo? Não temos perguntas. Sem perguntas, doutor Rodrigo. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui, de poder conversar com vocês, de vir à escola da Defensoria Pública. Eu que sempre sonhei com essa escola, desde o dia que eu entrei na Defensoria. Eu, Liliana, Francis, enfim, todos os que entraram no mesmo concurso que eu, e nós pensávamos um dia em termos essa escola, né? E eu considero hoje, para mim, a concretização de um sonho no qual eu me imaginava um dia, eu que antes de ser defensor era professor universitário, né? Eu me imaginava um dia poder estar nessa escola da defensoria, e isso aconteceu. Então, para mim, isso representa a realização de um sonho, a concretização de um ideal, e fico muito feliz em ter sido convidado, e se de alguma forma eu puder contribuir mais com a escola, eu fico muito agradecido. Doutor Rodrigo, nós também estamos muito felizes. A doutora Neuza ficou muito feliz com a participação do senhor. E nós esperamos que o senhor apareça mais vezes, então, para as nossas capacitações. Eu vi aqui que chegou uma pergunta, ó. Bom, sobre o material, né? Eu vou falar aqui para a Kátia. Kátia, eu mandei o material para a escola. Sim. Se você quiser disponibilizar para os colegas o slide, né? São vários, são 42. Eu aqui nessa 1 hora e 10 aqui, eu consegui trabalhar os principais. Mas é um material que pode auxiliar vocês no trabalho e no manejo dessas questões. E uma pergunta aqui do Rodrigo Leonardo, né? Tem uma pequena questão quanto às garantias internacionais do direito a um intérprete. Não seria por força de lei legítimo? Sim. Inclusive, Rodrigo, eu precisei pedir para constar em ata esse descumprimento, sabe? Do intérprete, porque a interpretação que foi dada é que o intérprete seria um direito do réu, mas a interpretação que eu fui defensor era de que o intérprete é para todas as pessoas que, de alguma forma, serviriam para a elucidação do fato.
É claro que vocês sabem que eu enfrentei a dificuldade, o meu assistido foi condenado pelo furto e eu precisei levar essa questão ao Tribunal de Justiça. Lamentavelmente, pelas outras provas, os outros testemunhos, o meu pedido foi indeferido, o tribunal superou a minha preliminar, a questão da nulidade do depoimento da vítima, da indução que foi feita por mímica, mas que fica para vocês, né, quando se depararem com essa questão, e alguma das testemunhas da vítima, ou até do seu assistido, não falar a língua portuguesa, não conseguir se expressar, que seja pedido e exigido a presença de um intérprete, né? Porque só com a elucidação, nessa busca dessa verdade substancial, no exercício da defesa e de uma forma aguerrida, que vocês vão poder concretizar e viabilizar para esse seu assistido uma decisão justa, né? Obrigado aí a todos, então, pela atenção, né? Aqui, Rodrigo, Leonardo também. O senhor teria alguma forma de contato para tratar sobre questões da doutrina nazista? É um tema que eu trabalho há 12 anos, né? E vim a trabalhar junto aí com o professor Zaffaroni. O meu contato, Rodrigo, eu posso escrever aqui para você. Obrigada, Delma. É uma honra tê-la aqui. É esse aqui, ó, é o meu e-mail institucional. Tá aí. Então, há 12 anos eu trabalho essa questão, estudo o nazismo, né? E de alguma forma eu venho tratando isso aqui no meu doutorado, né? Eu estou escrevendo sobre justamente a influência da escola positiva e da política criminal fascista e sua recepção aqui na América Latina. Então, venho trabalhando isso há muitos anos. Bom, estou à disposição, quando quiser, é só me contatar. E aqui para a escola também. Se quiserem aqui que eu venha falar sobre antigarantismo penal e o que aconteceu, e todas as nevruras que o nazismo deixou na nossa legislação, eu estou à disposição. Bom, obrigado a todos. Queria aqui mandar um beijo às minhas amigas, aos meus amigos, e deixar um abraço a todos vocês, principalmente a querida Gilza, que a Kátia transmita a ela todas essas manifestações de carinho e apreço que eu tenho. Doutor Rodrigo, nós que agradecemos. Agradeço o senhor em nome da Escola Superior e já faço o convite para a próxima palestra, que será com a doutora Liliana, dentro do grupo de hipervulneráveis. A doutora Liliana falará sobre mulheres. Eu aguardo todos vocês na próxima sexta-feira, no mesmo horário. Muito obrigada e boa tarde. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Um abraço a todos. Obrigado aí. Valeu demais. Tchau, tchau. Tchau.